E aí, bora tomar uma cervejinha aí, mano? Então, cara, não rola mais pra mim, eu não tô bebendo, porque eu sou celíaco. Caraca, meu, tu parou de beber e agora também não tá fazendo mais sexo, meu? Caramba, mano. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar da cerveja sem glúten. Será que os celíacos precisam mesmo parar de tomar cerveja? Antes da gente entrar no episódio, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar uma força compartilhando com os amigos e conhecidos, familiares e quem mais você queira espalhar a palavra da cerveja. Antes de mais nada, o que é ser celíaco, né? Os celíacos são as pessoas que têm uma alergia, digamos assim, a algumas proteínas que tem nos cereais, né? Essas proteínas são principalmente, eu vou ter que olhar que eu não lembro o nome de todas, a gliadina, presente no trigo, a ordeína, presente na cevada, e a secalina, presente no centeio, né? Essas três proteínas presentes nesses grãos, elas geram um tipo de reação imune nas paredes do intestino delgado, né? E que geram diversas manifestações, como dores no corpo, reações na pele, né? E por aí vai. Não é a minha especialidade a parte médica, mas com certeza você tem algum conhecido que sofre de problemas com o glúten. E a necessidade de desenvolver cerveja sem glúten é exatamente para atender esse público que sofre desta alergia. E constantemente eles me perguntam se existe alternativa de cerveja para pessoas celíacas. Alguns deles eu já consegui recomendar um ou outro rótulo que eventualmente eu encontro, né, em mercados e lojas, mas no geral existe ainda muita dúvida sobre o que é seguro no sentido de consumo de cerveja para esse público. Sabendo que a cerveja ela é produzida basicamente a partir de malte desses três cereais, né, que é a cevada, o trigo, o centeio, eventualmente pode ter uma aveia nas receitas, entre outros adjuntos. Vale também lembrar que a produção, né, da cerveja, o processo de produção da cerveja, tem uma etapa que chama abraçagem, né, a mostura. Nesse processo, várias modificações acontecem na estrutura dessas proteínas e desses açúcares, desse amido presente no cereal. Mesmo assim, diante de tanta degradação e modificação das proteínas, não há uma garantia de que não vai ter nenhuma dessas três proteínas presentes na bebida ao final do processo. Por isso que a forma mais segura da gente garantir que não vai ter presente na cerveja proteínas desses três tipos é não usando nenhum desses cereais durante o processo de fabricação. O que se procura fazer então para produzir cerveja sem glúten é alterar as receitas de forma a adotar cereais ou pseudo-cereais que não contenham nenhuma dessas três proteínas que são englobadas como glúten. Esses cereais podem ser o sorgo, podem ser milho, pães ou painço, eu não sei qual é a pronúncia correta, o arroz, trigo sarraceno, quinoa e amaranto. O sorgo é o cereal mais usado como substituto do malte de cevada. Isso porque ele já vem sendo muito aplicado no continente africano, principalmente desde a restrição de compra e importação de malte que ocorreu na Nigéria. E então alternativas para a produção de cerveja foram sendo procuradas. A quinoa e o amaranto, eles são alternativas também para a produção de cervejas, mas aparentemente ainda não existe uma grande gama, né, de cervejas a partir de quinoa e amaranto. Já o milho, embora eu tenha mencionado que a gente pode produzir a raimaltose, né, que vem do milho, ele também pode ser usado para a produção de cervejas de forma direta, sem ser como adjunto. Mas é uma cerveja um pouco diferente dos padrões que a gente está acostumado, né, que a gente conhece. Existe uma cerveja muito tradicional na região dos Andes, que é a Titia. A Titia ela é uma cerveja feita a partir do milho, né? E para quem conhece um pouco do processo de fabricação da Titia, chega a ser até um pouco nojento, né? A forma mais tradicional. Porque os índios, né, da região, eles mastigam o milho e vão cuspindo esse milho mastigado em um pote.
Então todo mundo mastiga o milho e cospe no mesmo pote o milho mastigado. E aí a amilase da saliva vai fazer essa quebra do amido em açúcares menores, ou seja, todo aquele processo de mosturação que a gente faz na panela, eles fazem a partir da saliva, deixando essa reação acontecer de forma mais lenta nesse pote. E depois, obviamente, esse pote cheio de milho mastigado vai fermentar e eles vão fazer uma bebida fermentada a partir disso. Meio nojento. Hoje nós já temos várias opções de cerveja sem glúten no mercado. Não é fácil encontrar, apesar desse paradoxo de existir várias opções, mas não ser fácil encontrar, de fato não é muito simples você encontrar cerveja sem glúten, porque essa produção é feita normalmente por microcervejarias. Então você depende do acesso de uma microcervejaria na sua região estar desenvolvendo cervejas sem glúten. O que nós vimos recentemente foi a notícia de que uma grande cervejaria, de um grande grupo do mundo, que não patrocina a gente, então não será mencionado, que produz uma cerveja de garrafinha verde e que não é aquela da Holanda, e está desenvolvendo uma versão de cerveja sem glúten. Vamos ver o que eles vão trazer para a gente aí como novidade. Uma outra alternativa que está sendo estudada e testada é, ao invés de substituir o cereal base para a produção da cerveja, é a inclusão de algumas enzimas que atacam especificamente essas proteínas do glúten, quebrando essas proteínas maiores em proteínas menores que não geram esse efeito alérgico nos pacientes celíacos. Essas enzimas são a prolioendopeptidase. Deixa eu confirmar. Prolioendopeptidase, e ela vai atuar então de forma seletiva nas proteínas como a gliadina, ordeína e secalina. Bom, espero que o vídeo tenha ajudado um pouco a elucidar as dúvidas de algumas pessoas que talvez estejam descobrindo agora essa manifestação de alergia ao glúten. Se você que tinha dúvidas com relação à produção de bebidas sem glúten, talvez você precise fazer umas pesquisas mais aprofundadas. Eu falei de forma bem superficial aqui o que é o efeito, quais são as alternativas, mas existem muitos materiais hoje a respeito de produção de cerveja sem glúten. Já com relação ao tipo de rótulo, a dicas de produtos específicos para consumo, isso infelizmente fica a critério da sua região, do que você tem à disposição nos seus pontos de venda. Então, volto a dizer, a recomendação é sempre olhar os rótulos e vale até uma pesquisa na internet por produtos sem glúten. Às vezes você encontra aí uma do lado da sua casa, mas que não seja de fácil acesso, por exemplo, nos bares e nos mercados. Um contato direto com a empresa às vezes seja a solução ideal para você. Belezinha? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.